A maioria das pessoas pensa que a força nas relações vem do confronto, desde enviar uma mensagem longa, exigir respostas, perguntar por que é que alguém se afastou ou tentar resolver o silêncio. Mas a verdade é muito menos dramática e muito mais eficaz. O verdadeiro poder começa quando deixa de reagir, não bloqueando, não perseguindo, não enviar uma última mensagem emocional para esclarecer as coisas, simplesmente dando um passo atrás. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Dar um passo atrás não é desistir, não é jogar joguinhos, não é fingir que não se importa. É criar um espaço onde a outra pessoa é forçada a sentir as consequências do seu próprio comportamento, sem que seja necessário dizer uma única palavra. Quando alguém se afasta, o ignora ou começa a agir de forma incoerente, o instinto é diminuir a distância. Quer clareza. Você quer segurança. Quer o controle de volta. Mas perseguir nesse momento faz o contrário. Ensina a essa pessoa uma coisa. Absorverá o desconforto para que ela não tenha de o absorver. E quando esta dinâmica se forma, deixam de respeitar a conexão. O erro mais comum é pensar que o silêncio é sinônimo de fraqueza. Na realidade, o silêncio, quando utilizado corretamente, é pressão, cria um vácuo, remove o fornecimento emocional que davam como garantido, e a mente humana detesta lacunas emocionais não respondidas. É aqui que a máxima, sem bloquear, sem perseguir, se torna poderosa. Não bloqueia porque bloquear comunica emoção. Diz: estou magoado o suficiente para te apagar. Isso ainda lhes dá uma sensação de controlo. Também não persegue, porque perseguir demonstra que tem medo de os perder. Em vez disso, mantém-se firme, permanece disponível, mas não acessível. Não anuncia a sua retirada, simplesmente deixa de alimentar a dinâmica que lhe estava a drenar. E eis o que acontece psicologicamente quando o faz. A outra pessoa começa a passar as interações na cabeça. Ela apercebe-se do silêncio, sente a ausência da energia que costumava trazer. O cérebro deles começa a fazer perguntas que costumava fazer a si próprio. Será que errei? Por que razão não estão a reagir? Será que estão a seguir em frente? Este desconforto é importante. Não é um castigo, é uma forma de despertar a consciência. A maioria das pessoas só se apercebe do valor da sua presença quando esta deixa de estar garantida. Quando deixa de correr atrás, o equilíbrio de poder volta ao normal. Deixa de competir pela atenção deles. Deixa de provar o seu valor. Torna-se alguém que escolhe, em vez de alguém que espera. E eis o que as pessoas não percebem: isto só funciona quando é genuíno. Se finge estar desapegado enquanto verifica o telemóvel obsessivamente, a energia ainda vaza. As pessoas sentem isso, mas quando redireciona realmente o seu foco para a sua vida, o seu crescimento, a sua paz, a mudança torna-se real. É aí que a curiosidade deles desperta. Começam a se perguntar: por que estão tão calmos? Por que é que não estão a reagir como antes? O que mudou? Esta curiosidade é poderosa. Ela faz mais do que qualquer argumento alguma vez conseguiria. Não se trata de manipulação. Trata-se de amor próprio. Trata-se de recusar perseguir alguém que não o está a escolher com a mesma energia. E, ironicamente, este amor próprio é muitas vezes o que os faz reavaliar tudo. Porque quando se deixa de tentar ser escolhido, deixa-se de ser previsível. E a imprevisibilidade, quando fundamentada na confiança, é magnética. É aqui que a maioria das pessoas estraga todo o processo sem sequer se aperceber. Deixam de mandar mensagens, mas não param de ver. Deixam de ligar, mas estão sempre a atualizar as redes sociais a cada 5 minutos. Deixam de correr atrás, mas continuam a orbitar emocionalmente a pessoa de quem se estão a tentar distanciar. E essa energia dissipa-se. A verdade é que o silêncio só funciona quando é puro. No momento em que as suas ações dizem uma coisa, mas a sua energia diz outra, o impacto desaparece. As pessoas conseguem sentir quando ainda têm acesso a si, mesmo que não tenha enviado uma única mensagem. Um dos maiores erros é o distanciamento performativo. É quando alguém tenta parecer indiferente, em vez de estar realmente indiferente. Publicar fotos sensuais,
publicar frases motivacionais que gritem "Estou a tentar curar-me", publicar mensagens indiretas com a intenção de chamar a atenção. Tudo isto mantém-no emocionalmente ligado, e a outra pessoa sente isso instantaneamente. O silêncio perde o seu poder quando se transforma numa performance. Outro erro é enviar uma mensagem só para ser simpático. Aquela mensagem inocente do tipo "Espero que estejas bem" reinicia tudo. Ela comunica que estava a pensar nela, que ela ainda ocupa um lugar especial na sua cabeça. Pior ainda, oferece-lhe conforto emocional sem exigir qualquer esforço da sua parte. Está a recompensar a distância com conforto. E há o erro interno: passar conversas na sua cabeça, reescrever discussões, imaginar o que devias ter dito. Isto mantém o laço emocional ligado. Pode não estar a falar com ela, mas ainda está a viver com ela mentalmente. E enquanto isto não parar, nada muda realmente. O objetivo desta fase não é fazer com que ela sinta a sua falta por despeito, é criar uma pausa psicológica, um vácuo onde desaparece a dinâmica em que se apoiava. Os seres humanos estão programados para perceber mudanças repentinas nos padrões. Quando alguém que costumava reagir, responder, explicar e correr atrás, de repente fica em silêncio, isso gera incerteza. E a incerteza gera reflexão. É aí que ela começa a revisitar conversas antigas, reavaliando o comportamento dos mesmos, questionando se te julgaram mal, questionando se perderam o acesso a algo estável, que lhes dava segurança ou que era valioso. Mas isso só acontece quando não interfere. No momento em que envia uma mensagem, vasculha as suas stories ou tenta subtilmente chamar a sua atenção, reinicia o relógio. Diz-lhes: "Ainda estou aqui. Não precisas de sentir nada ainda." A verdadeira contenção é silenciosa. Ela não se anuncia, não procura validação. Ela simplesmente existe, firme, calma, imóvel. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não espera. Durante esta fase, também se começa a mudar. O espaço dá-te clareza, a névoa emocional dissipa-se. Começa a ver a dinâmica como ela realmente era, não apenas como esperava que fosse. Começa a perceber quanta energia estava a investir em alguém que não estava a corresponder. Esta consciência por si só muda a sua postura, o seu tom de voz, os seus padrões. E quando esta mudança interna acontece, a dinâmica de poder inverte-se naturalmente. Porque agora, mesmo que voltem, é diferente. Já não está a tentar alcançar alguém, você está a avaliar. Não está a tentar ser escolhido, está a decidir se eles ainda merecem acesso. É aí que regressa o verdadeiro equilíbrio. Quando deixa de correr atrás, algo subtil, mas poderoso, começa a acontecer do outro lado, e não acontece instantaneamente. No início, há alívio. Pensam, finalmente a pressão acabou, sem mensagens, sem peso emocional, sem expectativas de responder ou dar explicações. Parece liberdade, mas esta fase é curta, porque assim que o alívio se instala, algo de desconfortável o substitui: a ausência. O apego humano não desaparece só porque a comunicação para. O cérebro está programado para rastrear padrões, especialmente os emocionais. Quando alguém que estava sempre presente fica subitamente em silêncio, a mente começa a procurar respostas. E quando não as encontra, preenche as lacunas sozinha. É aí que a curiosidade se transforma em inquietação. Começam a reparar em coisas que não notavam antes, como o telemóvel está silencioso, como ninguém está a reagir como antes, como a rede de segurança emocional em que se apoiavam desapareceu de repente. E, ao contrário de antes, não tem acesso a si para regular esses sentimentos. É aqui que começa o retrocesso mental. Eles passam conversas, releem mensagens antigas, revisitam momentos que descartaram muito rapidamente. Não porque se tornaram subitamente sentimentais, mas porque o cérebro detesta ciclos emocionais inacabados. Quando desaparece sem causar drama, o ciclo permanece aberto, e a mente detesta ciclos abertos. Começam a fazer perguntas que nunca se tinham dado ao trabalho de fazer antes. Afastei-os? Dei-os como garantidos? Estão bem sem mim? Eles seguiram em frente? É aqui que o poder muda silenciosamente.
Já não é quem procura clareza, são eles. Já não está a procurar um desfecho, eles estão a procurar compreensão. E quanto mais firme e silencioso permanecer, mais elevado se torna este diálogo interno para eles. Eis o detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. Este processo só funciona quando o seu silêncio é estável. Se desaparecer durante 2 dias e depois reaparecer com emoção, a mente reconfigura-se e o efeito enfraquece. A consistência é o que torna a sua ausência significativa. E durante esse tempo, acontece algo mais que joga a seu favor. Começam a ressignificar o seu valor. Quando estava sempre disponível, a sua presença parecia garantida. Mas quando esse acesso é retirado, a sua ausência obriga a uma reavaliação. Não porque tenha manipulado algo, mas porque a escassez altera a percepção. O que antes era dado como garantido parece agora incerto. Isto não significa que entrarão em contato imediatamente. Por vezes, a primeira reação é a resistência, distração, distração, distração. Mas por trás disso, a semente é plantada. E a parte mais importante? Já não está esperando, já não está parado, esperando que o escolham, está a seguir em frente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente. Esta mudança é que dá peso ao silêncio, não à estratégia, não às táticas, autoestima. Chega um momento, silencioso, subtil, mas inegável, em que a ausência se faz finalmente sentir. Geralmente não acontece durante o silêncio propriamente dito. Acontece quando algo desencadeia uma comparação. A pessoa vê uma publicação, tem um mau dia e instintivamente pega no telemóvel. Quer partilhar algo, desabafar ou procurar conforto e depois lembra-se, já não está lá. É aí que bate o peso. Não é pânico, não é desespero. Apenas uma lenta constatação. A versão de si a que a pessoa tinha acesso desapareceu. E esta constatação carrega um peso emocional maior do que qualquer discussão alguma vez poderia ter. Este é o momento em que a maioria das pessoas destrói tudo o que construiu. Sentem a mudança. Talvez a outra pessoa volte a ver as suas stories. Talvez envie um olá ou uma mensagem casual. E instantaneamente surge a tentação de explicar, de se reconectar, de despejar tudo o que estava a guardar. Mas é exatamente neste momento que a contenção é mais importante. Porque o primeiro contato raramente tem a ver com reconciliação, tem a ver com testar a porta. Eles estão a verificar: a ligação ainda existe? Ainda tenho acesso? Posso voltar a entrar sem esforço? Se responder emocionalmente, der demasiadas explicações ou se atirar diretamente para a intimidade, o mistério desfaz-se, a tensão dissipa-se e a dinâmica volta ao que era antes, aquela em que se fazia mais, se dava mais, se esperava mais. Em vez disso, a abordagem aqui é simples, mas disciplinada. Responde com calma. Acolhedor, mais firme. Presente, mas sem se expor demasiado. Você não castiga, não se derrama em elogios, não reabre feridas, liga-se em sintonia. Nada mais. Isto faz duas coisas. Primeiro, confirma que não está ressentido nem a jogar joguinhos. Em segundo lugar, mostra que o acesso a si vem agora com limites. Esta combinação é poderosa, cria incerteza da melhor maneira possível. Já não sabem exatamente qual é a sua posição, e isso fá-los prestar atenção. É aqui que o respeito começa a reconstruir-se. Não porque o exigiu, não porque o tenha procurado, mas porque o seu comportamento mudou silenciosamente as regras do jogo. E aqui está a parte mais importante. Quando sentem a perda, já não depende do resultado. Já começou a reconstruir o seu centro emocional. Já não está à espera de uma mensagem para se sentir bem. Está novamente ancorado na sua própria vida. E essa mudança é visível, mesmo que nunca diga uma palavra sobre o assunto. É por isso que esta fase é perigosa para quem a apressa. Se aproximar demasiado depressa, ensina-lhes que a distância não custa nada. Mas se mantiver firme, calmo, respeitoso, autocontido, mostra-lhes algo raro: o autocontrolo emocional. E é isso que cria uma verdadeira força. Quando chega a este ponto, algo importante já mudou. Não neles, mas em si.
Esta é a parte que a maioria das pessoas não se apercebe até já estar a viver a situação. Nesse momento, acontece uma de três coisas. Primeira possibilidade: voltam. Não de forma ostensiva, não de forma dramática, geralmente de forma sutil. Uma mensagem, uma reação, um contato casual que finge que nada aconteceu. E é aqui que se revela o equilíbrio de poder. Porque agora não está à espera, não está ansioso, não está a tentar resolver o momento. Você está a avaliar. Repara no tom de voz, o esforço, a consistência. Vê claramente se estão a entrar em contato porque sentem a sua falta, ou porque sentem falta de ter acesso a si. E, pela primeira vez, não tem medo de se afastar se a energia não estiver alinhada. Isto é crescimento. Segunda possibilidade, não voltam de todo. E é aqui que muitas pessoas presumem que a história termina em derrota. Mas não termina, porque, depois de tanto tempo a manter a sua posição, algo fundamental mudou. Já se desapegou emocionalmente, já não mede o seu valor pela atenção da outra pessoa. Processou o silêncio em vez de lutar contra ele. Recuperou o seu foco, o seu tempo, o seu amor próprio. E quando se chega a esta fase, a ausência deixa de doer. Ela torna-se simplesmente informação. Informação que lhe diz quem era capaz de ceder um pouco, quem não era e o que não tolerará mais. Essa clareza não tem preço. O terceiro resultado, e aquele de que as pessoas raramente falam, é que se ultrapassa toda a situação antes mesmo de chegar qualquer resolução. Percebe que não quer aquela dinâmica de volta. Não porque esteja amargurado, mas porque evoluiu e a ultrapassou. E essa é a verdadeira vitória, porque o objetivo nunca foi manipular alguém para que te escolhesse a ti. O objetivo era deixar de se abandonar. Quando deixa de correr atrás, de se explicar e de provar o seu valor, passa de procurar a validação para a incorporar. É por isso que este método funciona. Não porque obriga a outra pessoa a mudar, mas porque o obriga a mudar. Nesta altura, se a pessoa volta ou desaparece, torna-se quase irrelevante. Já recuperou o controle do seu mundo emocional. E esse é o verdadeiro poder. Não o silêncio como tática, não o distanciamento como castigo, mas o amor próprio como princípio fundamental. É isso que faz com que a sua presença se faça sentir, mesmo na ausência.